Fala pessoal, tudo bom? Esse é o terceiro episódio da série Do Zero ao Primeiro Real, onde eu documento a minha jornada de como eu estou usando o IA para construir um produto do zero. Então eu não sou dev, eu vim de marketing e tem rolado bastante esse hype de vibe coding, e eu tenho usado o IA para tentar entender e desmistificar talvez algumas coisas ou ver na prática como é usar IA para criar produtos. E nesse episódio eu continuo desenvolvendo meu produto, tá? Então, e eu tenho batido bastante a cabeça nesse sentido. Dessa vez eu continuo fazendo a principal feature do produto, que é a parte da automação do LinkedIn. Então, de novo, o Sendin, que é o produto que eu estou fazendo, é uma ferramenta de automação do LinkedIn, principalmente para empresas que usam esse canal para prospecção ativa, para geração de demanda, como um canal de geração de vendas, e de aquisição de clientes. Então, que foi um desafio que a gente viu também na RD. Então, a gente conseguiu fazer várias coisas, mas eu, assim, nas últimas 2 semanas, eu tenho quebrado bastante a cabeça de como fazer, as automações de LinkedIn, que envolvem vários passos. Então, eu estou aqui no produto e mostrando um pouquinho do visual que está ficando até o momento. Então, eu gostaria que fosse bem um Zapier da vida, onde você pode colocar você possa criar as suas automações de uma forma bem modular, é, e que possa, pô, eu quero colocar duas mensagens com um delay de tantos dias entre elas, e aí eu vou subir esse segmento de leads e vou processar eles até que eles me respondam de alguma forma. Então, é isso que está rolando hoje. Então, aqui já tem algumas coisinhas. Já tem um builder visual aqui, então eu posso colocar um segmento. Então, eu vou colocar um segmento teste aqui. Eu posso colocar. Aqui já está pronto. Eu tenho que configurar a minha identidade, né, que é o que eu estou chamando, que é a minha conta do LinkedIn que está integrada à conta. Toda automação vai ter um objetivo, então qual vai ser o evento que faz com que a pessoa, com que o lead deixe de estar nessa automação. Por exemplo, não vale a pena a gente mandar uma mensagem automatizada para alguém que já respondeu uma mensagem enviada a nós. Isso fica totalmente fora de contexto, a gente faz um follow-up para alguém que já respondeu. Então, isso pode ser um objetivo. Foi o primeiro objetivo que eu coloquei, que é uma mensagem respondida. Então, no futuro, a gente poderia ter outros objetivos aqui. Seja, sei lá, aceitar só a conexão. Poderia ser uma forma só. Mas, enfim, temos aqui. E aí, aqui a gente tem as ações que a gente poderia incluir nesse builder. Então, coloquei algumas aqui, né? Assim, sendo bem honesto, eu acho que as principais ações que a gente precisa nesse momento é enviar conexão e enviar mensagem. Então, que aí você vai poder subir uma segmento de leads, e aí você vai poder enviar conexão para quem já não é uma conexão. E quando ela aceitar, né, a gente pode configurar um tempo até essa pessoa, que a gente vai ficar verificando se essa pessoa vai ou não aceitar. Quando ela aceita, aí a gente pode disparar uma mensagem ou várias mensagens com follow-ups. E aí, se ela responde, a gente encerra o fluxo para ela. Acho que essa é uma forma. Mas a gente poderia fazer mais coisas no futuro. Só que aí são os casos menos frequentes, vamos dizer assim. Vamos querer reagir a um post, ou comentar num post, ou participar de um evento, curtir a página da empresa. Enfim, eu acho que aqui entra mais em cenários menos frequentes. Então, por exemplo, eu posso então, clicar nele. Tem várias coisinhas aqui que a gente precisa melhorar, tá? Tipo, tem muitas coisas em inglês ainda. Essas caixas aqui deveriam ter o mesmo tamanho, mas enfim, é a primeira versão aqui. E eu preciso arrumar muito mais o motor por trás das automações do que o front-end. O front-end eu acho que vai ser mais fácil da gente fazer. Enviar a conexão, aí eu posso. O que eu tinha colocado? Tinha colocado uma caixinha de delay também, caso a gente queira. Então, podemos colocar um delay. Aqui eu consigo também. A gente tem um. Então, eu posso enviar uma mensagem personalizada dentro desse convite. Beleza, mas eu já salvei. E aí eu. Ah, beleza, essa pessoa aceitou. Ele vai ter o delay. E aí depois eu posso enviar uma mensagem. Então, também aqui, olá, olá. Teste enviado pelo Sendin. Então aqui a gente consegue ter uma primeira versão disso. O que eu tenho batido mais cabeça é a automação por trás, tá? Porque é, a gente precisa rodar, digamos que uma conta só vai ter um fluxo com vários leads rodando aqui. Então existe um lance de. E ao mesmo tempo, a gente tem as limitações do LinkedIn, que são, pô, eu só posso enviar 50 mensagens por dia, 300 por semana. Então, existe tanto um lance de gestão de filas e essas tasks que acontecem por trás do pano, né, até fora do nosso servidor real,
E também uma parte de limitação, né? De como é que a gente limita para a gente fazer esses checks de ações, se estão dentro ou não, o que que a gente faz se está fora, a gente deixa ele na fila, a gente pula. Então, e aqui entra muito nessa parte de, enfim, de lógica mesmo, né? Então, o que que eu tinha feito inicialmente? Eu estou usando uma ferramenta chamada Ingest, e essa ferramenta. Então, eu tenho usado essa ferramenta chamada Ingest, que ela é justamente para fazer uma parte de gestão de background jobs e orquestração de automações. Também não sei muito bem, mas pelo que eu entendi, ela funcionava muito bem. E ela justamente é para, cara, fazer essa gestão dessas filas das coisas que a gente, das automações que a gente vai fazer. Então, e aí eu achei, pô, eles têm um tal de Workflow Kit, que é exatamente, é um tipo uma biblioteca open source deles para você ter a funcionalidade de criação de fluxos personalizados dentro do seu produto, que nem o Zapier da vida. E eu achei, pô, ótimo. A gente tem aqui, tenho a biblioteca aqui no GitHub, beleza, vou botar isso para rodar e tal. Então eu rodei isso no cursor, ele gerou, enfim, várias coisas pra gente, então dá até para ver aqui todas as funções, workflow kit, tudo bem, tudo mais. Não li a documentação e fiz tudo isso. Qual foi o resultado? Ele simplesmente implementou muito mal tudo isso. Na real, ele não implementou o Workflow Kit, ele implementou coisas separadas, montando um motor de automação que não era o Workflow Kit. Ele perdeu esse contexto no meio do caminho. E aí eu comecei a testar, vi vários erros, e tudo isso me forçou a entender melhor a documentação. Então eu estava perdido, né? Então eu só implementei sem estudar, né? Então aqui eu tive que olhar um pouco mais a documentação, o que que são as coisas, o que que é uma ação, o que que é um evento, né? O que que é o gatilho. E tudo isso, e como eu não tinha lido, eu só vi, pô, me parece que faz sentido, já vi um vídeo no YouTube aqui, beleza, vou usar, cria as funcionalidades e vamos tocar ficha. Quando eu fui testar, pô, aí eu sabia zero do que estava acontecendo. Então eu tive, pô, 2 semanas tentando entender o que estava acontecendo, por que estava dando errado. Então eu tive que fazer todo o trabalho que eu deveria ter feito desde o começo, que é entender melhor do que eu estava construindo para poder orientar melhor a IA e depois poder validar se ela está fazendo algo bom ou ruim. Então, assim, e isso tem sido um dos grandes pontos assim de aprendizado que é para produtos de média complexidade, você precisa saber o que está acontecendo de alguma forma, né? Não existe esse lance, para mim, assim, né, da experiência até agora, é que não existe esse lance de vibe, do vibe code. Não dá para você deixar a IA solta, né, sem validar o que ela está fazendo. E aí, pô, se você não trabalha com uma tecnologia e deixar ela solta, ela simplesmente vai entender o que ela entendeu e vai aplicar. Então, ou você precisa estar muito bom no seu contexto, mas provavelmente vai dar errado, e quando der errado, você vai ter que fazer o trabalho que deveria ter feito antes, que era de entender. Então, agora, eu tô migrando, então eu entendi, tive que parar, tá, o que que tá acontecendo aqui, por que que não tá implementando do jeito que eu gosto, do jeito que eu gostaria. E aí, agora, de novo, agora eu tô entendendo, pô, é que não estava implementado, e se eu implementar dessa forma, será que funciona? A gente trocou, eu troquei ideia um pouco com o Cloud e vi que sim. Então, vou migrar, então comecei a criar e fui criando vários tickets para implementar. Esse aqui é o maior deles, de como a gente vai migrar tudo. Vou migrar de novo toda a minha parte de automação para essa biblioteca aberta do Ingest. E aí o que eu estou fazendo agora? Estou olhando todos os tickets criados e estou olhando se a implementação está correta. Por exemplo, esse aqui, que era pegar as ações do LinkedIn, né, pegar essas ações de enviar conexão inteligente, enviar mensagem, a gente precisa migrar isso desse motor de automação antigo para o novo. Então, pô, deixa eu ver aqui o que que foi o, o que que ele está implementando aqui, né? Então eu vi, a gente precisa colocar uma definição para o front-end e outra para o back-end, que seria a mesma forma como ele está colocando aqui. Então aqui a gente tem como é que a gente vai mostrar para o nosso usuário quais são as ações que ele pode usar, e aqui por trás seria o que que acontece na ação por trás quando o usuário seleciona ela e implementa no fluxo. Então, pô, isso aqui precisa ser igual à implementação que a gente está fazendo aqui. Eu criei o ticket, mesmo mencionando a biblioteca, ele criou de outro padrão. Ele não tinha criado uma diferença entre front-end e back-end. Então, aí eu fui ver e beleza, a gente precisa editar esse ticket, essa issue, com a implementação correta, porque a gente precisa diferenciar o Public Engine Action, que é a parte front-end, do back-end. Faça isso. Aí ele não fez. Então, e aí eu tive que fazer de novo, ó, de acordo com esse exemplo, a gente deveria fazer isso. Então, esse contexto a mais tem me ajudado muito agora, é o que eu acho que vou testar agora mais, né? Mas esse contexto a mais me deu, pô, eu consigo validar já um pouco da proposta de implementação
antes dela ir na rua e antes de eu entender só quando o código foi implementado e ele foi implementado de uma forma errada. Então, tudo isso aqui tem sido um processo bem bom. Então, qual que é a minha ideia agora? A minha ideia é, eu quebrei toda essa migração em vários tickets e eu vou olhar eles ticket a ticket para ver se está dentro do que eu entendi da documentação do ingest. Vou, é, vou fazer as minhas edições e validações e vou começar a implementar no meu produto. E aí, a partir disso, eu vejo se vai dar certo e espero voltar aqui no próximo vídeo com mais avanços, com automação implementada, e aí a gente partir para um lance de integrar com pagamentos, né? Com Stripe, para a gente poder entender precificação e como é que os usuários poderiam entrar, vai ter free trial ou não. E aí, a partir disso, a gente fazer o refino do produto e botar na rua e ver se a gente consegue ir do zero ao primeiro real. Mas é isso, gente. Eu acho que mais um vídeo de update e pontos aqui que eu tenho visto e as dificuldades que eu estou tendo até o momento. Espero que curtam. Vou tentar trazer também updates mais frequentes, mais semanais. Mas é isso. Espero que tenham curtido. Qualquer coisa me chamem aqui, me chamem no LinkedIn e tamo junto. Valeu!